Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 do Grupo Carrefour Brasil. Apresentando o time do Grupo Carrefour Brasil, temos aqui presentes o CEO da companhia, Stefan Maquet, o CFO, Eric Alencar, e a diretora de RI, Marcela Bretas, para dar início à apresentação dos resultados. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviados via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Carrefour Brasil constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Carrefour Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o CEO da companhia, Stefan Maquet, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Maquet, pode prosseguir, por favor? Obrigado. Bom dia a todos e todas e obrigado por estar mais uma vez conosco para a nossa divulgação de resultados do quarto trimestre do ano de 2024. Nesse trimestre, mantivemos nosso forte ritmo de crescimento de vendas, com ganhos de market share em base like-for-like no atacadão pelo terceiro trimestre consecutivo e também no varejo. Adicionamos também 5 novas lojas do atacadão no trimestre, completando 19 lojas novas do formato no ano. Em 2024, também abrimos 7 lojas do formato Sam's Club, levando a crescimento de duplo dígito na área de vendas do formato Clube. No total, durante o ano, completamos a conversão de 22 lojas do segmento de varejo, conforme nosso plano de otimização de portfólio. Na frente do digital, agora, nosso GMV atingiu 3,4 bilhões de reais no trimestre, crescimento de 19% versus o ano passado, puxado mais uma vez pelo crescimento de 43% de vendas do canal 1P alimentar. As vendas brutas do Grupo Carrefour Brasil como todo crescerão 5,5% no quarto tri, puxadas principalmente pelo resultado do atacadão, cujas vendas crescerão 9,6% ano contra ano, baseadas em like-for-like de 6,3%, resultado mais uma vez acima da média do mercado. Essa performance reflete o sucesso das nossas iniciativas comerciais para sempre melhor servir nossos clientes, oferecendo serviços de padaria, açougue e fatiados, agora em 157 lojas, self-checkout em 182 lojas e parcelamento em 3 vezes sem juros no cartão de crédito em todas as nossas lojas. No varejo, o crescimento de vendas like-for-like manteve o ritmo de recuperação atingindo 5,9% ano contra ano, demonstrando que os ajustes de portfólio de lojas e nosso novo posicionamento de preço, com foco em maior competitividade, estão gerando frutos.
O Sam's Club apresentou crescimento de receita de 14% ano a ano, é mais trimestre de investimento em expansão do formato. O Banco Carrefour também teve desempenho bem sólido esse trimestre, com faturamento crescendo 16% em comparação ao ano passado, níveis de inadimplência, como sempre, sob controle e carteira de crédito maturando. No entanto, esse trimestre foi o primeiro em que toda nossa carteira já estava rodando com as novas regras do teto de juros do cartão de crédito, o que impactou o EBITDA do negócio. Falando de EBITDA, o EBITDA consolidado do trimestre totalizou 1,9 bilhões de reais, com margem consolidada de 6,5%, uma leve queda de margem em relação ao ano passado, o que reflexou principalmente do resultado do banco. Com relação à nossa estratégia de ESG, reafirmamos nosso compromisso em manter metas ambiciosas de melhorias e práticas em linha com rigorosos padrões. Na frente de diversidade e inclusão, lançamos o programa Mulheridades com 1000 vagas, programa que almeja empoderar mulheres e desenvolver as funcionárias do nosso grupo. Finalizamos o ano com 33% de mulheres em posições de liderança e 22% de mulheres em posições executivas. É resultado pouco aquém das nossas metas, mas o qual estamos comprometidos em aumentar. Em equidade racial, superamos a meta, com 35% de pessoas negras em posições de liderança e 14% de pessoas negras em posições executivas no Grupo Carrefour Brasil. Aqui quero deixar claro que não recuaremos milímetro nas políticas de inclusão e diversidade. Temos 4 pilares em nossa cultura, todos precedidos pela inclusão, os famosos I46, que falamos dentro da empresa. Temos políticas há anos e sei que sempre precisamos evoluir, melhorar, como estamos fazendo, mas quero ratificar nosso compromisso na frente de diversidade e inclusão. Agora, na frente de proteção ao planeta e à biodiversidade, em 2024 tivemos uma redução total de 47% das emissões de gases de estufa no escopo 1 e 2, comparado ao ano base de 2019. Isso é 9% acima da meta do ano, que era de 38% de redução. Assim, pelo segundo ano consecutivo, o grupo foi incluído na carteira do índice Carbono Eficiente da B3, que reúne as empresas com boas práticas na gestão de emissões de gases de efeito estufa. Além disso, isso também é uma muito boa notícia, o Grupo Carrefour Brasil foi incluído na lista A do CDP, Carbon Disclosure Project, estando entre as empresas líderes em transparência e práticas sustentáveis eficazes, sendo o varejista de alimentos mais bem classificado do Brasil e selo de referência mundial. Na frente de combater a fome agora e as desigualdades, em 2024 doamos mais de 6.500 toneladas de alimentos. Isso é quase 50% a mais do que doamos em 2023. Com isso, vou passar a palavra agora ao Eric para falar sobre a nossa performance financeira. Eric, por favor. Obrigado, Stefane. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nos próximos slides, vou passar brevemente pelos números que vocês tiveram acesso ontem à noite. No slide 3, passamos pelo resultado consolidado da companhia no trimestre. Nossas vendas brutas no quarto trimestre de 2024 somaram 32,8 bilhões, com crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado, puxado por uma performance forte do atacadão. A margem bruta foi de 19,3%, 70 basis points menor do que no quarto trimestre de 2023, pelo aumento da participação relativa do atacadão, que é um negócio de margem bruta menor
e pelo impacto da nova regulação que limita o montante de juros cobrado pelo banco. Nossa SG&A cresceu apenas 1,8%, abaixo da inflação de custos, mesmo com a expansão de nossa rede, diminuindo 50 basis points como percentual de venda líquida. Mantivemos a disciplina de custos e busca de ganhos de eficiência que tem pautado os nossos esforços ao longo do ano. O EBITDA ajustado foi de 1,9 bilhão de reais no trimestre, representando uma margem de 6,5%, um pouco menor que a do ano passado, principalmente pelo menor resultado do banco. Por fim, fechamos o trimestre com lucro líquido ajustado de 1,8 bilhão de reais, um forte aumento em relação ao ano passado, explicado principalmente pelo impacto do reconhecimento de 1 bilhão de reais em ativos tributários diferidos relativos a perdas acumuladas no Grupo BIG. Esse reconhecimento equivale ao horizonte de ganhos esperados para os próximos 5 anos. No slide 4, passamos pelo resultado consolidado da companhia no ano completo. Vocês vão ver que a história não difere muito dos resultados do trimestre. Nossas vendas de 2024 somaram 120,6 bilhões de reais, um crescimento de 4,4% em relação a 2023, novamente com destaque para a performance do Atacadão. A margem bruta foi de 19,4%, 52 basis points menor do que 2023, pelos mesmos motivos que explicam o movimento do quarto trimestre e pelo nosso reposicionamento de preço no varejo, em curso desde o fim de 2023. Nosso SG&A caiu 1,8% em relação ao ano passado, caindo 100 basis points com o percentual da receita líquida. É um resultado que nos deixa orgulhosos e convictos que nossos esforços de simplificação da operação estão sendo bem-sucedidos. O EBITDA, por sua vez, cresceu 13,4%, atingindo a margem de 5,9%, 43 basis points mais que o ano passado, refletindo nossa disciplina de custos, maturação de lojas convertidas, otimização do portfólio de lojas e sinergias capturadas, que atingiram um run rate de 2,9 bilhões de reais ao fim de 2024. O lucro líquido ajustado do exercício foi de 2,4 bilhões de reais, mais de 6 vezes o resultado de 2023, refletindo o crescimento do resultado operacional, despesas financeiras um pouco menores que o ano passado e carga tributária com reconhecimento do ágio e ativo fiscal diferido que vieram da aquisição do BIG. Passando agora para os destaques por unidade de negócio, no slide 6, começando pelo segmento Cash and Carry. Terminamos o quarto trimestre com 379 lojas do Atacadão, adicionando 5 novas lojas à rede. No ano foram 19 lojas do Atacadão abertas, sendo 18 conversões de lojas de varejo e uma loja orgânica. As vendas brutas do segmento atingiram 23,3 bilhões no quarto trimestre de 2024, um crescimento de 9,6% ano contra ano, com vendas like-for-like de 6,3%, desempenho acima do crescimento do mercado de cash and carry pelo terceiro trimestre consecutivo. Em 2024, as vendas brutas alcançaram 86 bilhões de reais, 8,7% maiores que 2023. As lojas do antigo Grupo BIG convertidas em Atacadão continuam maturando como esperado e tiveram, mais uma vez, um desempenho sólido, um crescimento like-for-like de 14,3% no trimestre, em cima de uma performance já forte do ano passado, que foi de 16,8%. Em dezembro, essas lojas tiveram venda líquida de R$ 28.800 por metro quadrado, entregando 82% da meta de vendas quando maturadas. A margem EBITDA dessas lojas atingiu 5,4% no trimestre, superando 6% em dezembro. A margem bruta apresentou uma ligeira queda de 43 basis points, uma flutuação natural no curso dos nossos negócios, que reflete pequenas mudanças no mix de produtos de clientes, além das bem-sucedidas campanhas de vendas do trimestre como Black Friday e Dia do Parceirão. Quando olhamos para a foto completa do ano de 2024, a margem bruta fechou em 15,4%, em linha com 23% e o histórico de resultados, demonstrando mais uma vez a estabilidade e resiliência do modelo de negócios. O SG&A, com o percentual das vendas líquidas, por sua vez, caiu 63 basis points no quarto trimestre de 2023, favorecido pela maturação de lojas convertidas e iniciativas para ganhos contínuos de eficiência, especialmente em mão de obra. No ano,
O SG&A com percentual de vendas caiu 48 basis points pelos mesmos motivos apresentados no trimestre. O EBITDA ajustado do quarto trimestre ficou em 1,6 bilhão de reais, 12,7% maior do que no quarto trimestre de 2023, com 7,4% de margem, um ganho de 18 basis points em relação ao ano passado. No ano, o EBITDA ajustado somou 5,2 bilhões de reais, crescendo 15,9%, representando uma margem de 6,7%, 37 basis points de evolução em relação a 2023. Agora do varejo, vou falar dos destaques que estão no slide 8. As vendas brutas totalizaram 7,3 bilhões de reais no quarto trimestre de 2024. O crescimento das vendas com base nas mesmas lojas permaneceu forte e atingiu 5,9%, refletindo o ajuste de portfólio e a revisão da nossa estratégia de preço. Como vocês sabem, a queda na receita de 8% é explicada principalmente, se não exclusivamente, pela redução da área de vendas devido ao fechamento e conversão de lojas no segmento. No ano, as vendas brutas atingiram 27,2 bilhões de reais. Nesse trimestre, a margem bruta se comportou de forma diferente dos trimestres anteriores, expandindo 81 basis points na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso aconteceu primeiro porque no quarto tri do ano passado a gente já tinha começado a implementar essa nova estratégia de preços mais competitivos, que vocês viram em vigor desde então, e segundo porque nesse ano conseguimos melhores condições negociais com fornecedores e de fato reduzimos o nível de perdas em aproximadamente 70 basis points em relação ao quarto tri de 2023. No ano de 24, a margem bruta ficou de 23%. 81 basis points menor que 2023, refletindo a nossa política de precificação mais competitiva. O SG&A recuou 6,4% no quarto trimestre de 2024, com um ligeiro aumento de 27 basis points como percentual das vendas. Aqui, pessoal, o que aconteceu é que a base do quarto trimestre de 2023 estava já afetada por uma reversão de provisão de algumas despesas, a maior delas de bônus. Esse ano já trabalhamos com um nível mais normalizado de provisão de despesas de bônus ao longo do ano. Em 2024, o SG&A caiu 14,2% e contraiu 131 basis points como percentual de vendas. Vamos continuar trabalhando para simplificar as operações de varejo, aumentar a eficiência e reduzir os custos nos próximos trimestres, de forma a tornar o formato mais ágil e competitivo. Assim, o EBITDA ajustado do varejo no trimestre foi de 220 milhões, 10,5% maior do que no quarto trimestre de 2023, com uma margem de 3,4%, uma expansão de 55 basis points ano contra ano. Passando agora para o slide 10, o Sam's Club teve vendas brutas de 2,3 bilhões no trimestre, 13,9% maiores em comparação com o mesmo período do ano passado, com uma combinação de crescimento de vendas like-for-like de 2,1%, e expansão da nossa rede, com 7 lojas adicionais no ano. Nossa base de sócios ativos apresentou um aumento de 14,1%, mantendo seu ritmo forte de adesões. No ano, as vendas do Sam's Club somaram 7,3 bilhões, 16,8% maiores do que em 2023. O ano de 2024 foi um ano de investimento em crescimento do número de lojas e da base de sócios ativos para o clube, como já explicamos nos trimestres anteriores. Esse investimento se reflete tanto em margem bruta quanto em SG&A. O lucro bruto do trimestre atingiu 396 milhões, com uma margem de 20,1% no trimestre, uma queda de 172 basis points no ano contra ano devido a esforços promocionais que acontecem em lojas recém-abertas, que foram em grande parte compensados pela maior penetração da marca própria Members Mark e produtos importados. No ano, a margem bruta ficou em 20,9%, 34 basis points maior que em 2023. O SG&A totalizou 312 milhões de reais no trimestre, um aumento de 16,2% no ano contra ano. Em 2024, o SG&A do formato cresceu 29,4%. A principal razão para o aumento do SG&A, tanto no TRI quanto no ano, foram as adições de novas lojas. O EBITDA ajustado do trimestre ficou em 84 milhões, com margem de 4,3%. E do ano
foi de 238 milhões, com margem de 3,7%. Agora vamos para o slide 12, falar da performance do Banco Carrefour no trimestre. O nosso portfólio de crédito atingiu 28,4 bilhões, aumentando 17% versus 2023, puxando o nosso faturamento em 15,8%. Resultado em grande parte da bem-sucedida captura de novos clientes das lojas convertidas. Os índices de inadimplência continuaram caindo ano contra ano, na medida em que mantivemos a nossa política de concessão de crédito mais conservadora. A margem financeira do banco apresentou uma queda de 7 pontos percentuais no ano contra ano, explicada pelo fato que no quarto trimestre, 100% da nossa carteira já refletia os efeitos dos empréstimos concedidos de acordo com a nova regulação do teto da taxa de juros. O SDRA, um dos principais pilares para a mitigação dos impactos da mudança regulatória, cresceu apenas 1,2% no ano contra ano, graças à nossa disciplina de custos. Reduzimos, mais uma vez, nosso índice de eficiência, que é o custo de servir, e quanto menor, melhor, atingindo 28%, uma referência de mercado. O EBITDA do trimestre alcançou 214 milhões de reais, 15,1% menor que o resultado do ano passado, impactado pela mudança regulatória do cap de juros. Vamos agora ao slide 13, mostramos a performance anual do banco, que entregou um crescimento de EBITDA de 20% versus 2023, com forte controle de despesas e diversificação do portfólio de produtos. Já no slide 15, recompomos o lucro líquido ajustado de 1,8 bilhão de reais que tivemos no trimestre, resultado mais de 3 vezes maior do que tivemos no mesmo período do ano passado. O resultado das operações após impostos e depreciação somou 1,9 bilhão de reais, crescendo cerca de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. As despesas financeiras somaram 624 milhões de reais, já refletindo as economias vindas das novas taxas negociadas para o empréstimo intercompany. A receita de impostos ajustada foi de 947 milhões de reais, reflexo do processo de consolidação das entidades legais de prejuízos acumulados, o que levou ao reconhecimento de um ativo fiscal diferido de 1 bilhão de reais no quarto trimestre e também do impacto de caixa da amortização fiscal do ágio no trimestre. Passando para o slide 16, que mostra a geração de caixa no ano, o caixa bruto gerado pelas atividades operacionais pós-imposto totalizou 5,8 bilhões de reais, 22,6% maior do que o caixa gerado em 2023. O impacto do capital de giro foi de 1,1 bilhão de reais negativo, e do lado dos investimentos, nosso CAPEX no ano foi de 2,5 bilhões de reais, 30% menor do que no ano passado, refletindo o fim dos investimentos na integração e um crescimento menos custoso via conversões. Vale notar que em 2024 tivemos menos entradas de caixa relacionada à venda de ativos e, por isso, o saldo dessa linha é parecido nos 2 anos. As saídas de caixa relacionadas a endividamento e dividendos somaram 502 milhões de reais, 2,1 bilhões de reais menores que no ano passado, pois usamos mais recebíveis como fonte de financiamento para as nossas necessidades de caixa adicional e não tivemos saídas de caixa relacionadas a dividendos no ano. Com isso, o fluxo de caixa livre do ano totalizou 3,2 bilhões de reais. No próximo slide, slide 17, falamos de alavancagem. Fechamos o trimestre com dívida líquida, incluindo recebíveis descontados, de 10,1 bilhões de reais, 1,7 bilhão de reais, maior do que em dezembro de 2023, em função do aumento do saldo de recebíveis descontados. Vale notar que a comparação do aumento anual de endividamento mostra que, de fato, o aumento que experimentamos no terceiro trimestre foi um movimento pontual causado pela dinâmica atípica de capital de giro naquele trimestre. Nesse trimestre, já voltamos a uma dinâmica mais normalizada e o aumento de endividamento de ano contra ano, que tinha sido de 4 bilhões no terceiro trimestre, fechou em 1,7 bilhão no fim do ano. Nosso índice de alavancagem fechou o ano em 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, em linha com 2023. Finalizo aqui os destaques financeiros e passo a palavra para o Stefani, chefe. Obrigado, Eric. Bom, como vocês podem observar, executamos em 2024 exatamente o que nós propusemos a fazer
e compartilhamos também com vocês como nossa estratégia no fim de 2023, será em novembro de 2023. No segmento de cash and carry, continuamos a expansão da nossa rede de lojas e ampliamos serviços e comodidades para ganhar espaço, em especial como cliente pessoa física, que é um foco nosso. Nossas lojas convertidas continuaram a maturar, atingindo os níveis de produtividade e rentabilidade esperados. Focamos em manter nossa disciplina de custo e liderança de preço, que é o atributo mais valorizado pelos clientes do formato. Com isso, a receita do segmento cresceu quase 9% e a margem EBITDA expandiu quase 40 bips no ano. No varejo, trabalhamos na simplificação das nossas operações e eliminação das lojas deficitárias. Reduzimos o número de bandeiras que operávamos de 8 para 3 e vendemos ou fechamos 213 lojas que não faziam parte do nosso negócio core. Retomamos o crescimento em vendas like for like no segmento de varejo e crescimos o EBITDA em 10%. No clube, investimos muito para consolidar nossa posição de liderança, ampliando nossa área de vendas em 11% e crescendo nossa base de sócios ativos em 14% no fim do ano. Por fim, no banco, enfrentamos o headwind regulatório da nova regra de teto de juros, como inovação, desenvolvimento de produtos, disciplina na concessão de crédito e muita disciplina também na gestão de despesas, que nos fez crescer o resultado em 20% em um ano tão desafiador. Agradeço, então, muito os times que trabalharam incansavelmente e fizeram esse resultado uma realidade. Agradeço também os nossos clientes que escolheram comprar em uma das nossas lojas ou nos nossos canais digitais. E agradeço aos acionistas que vêm nos apoiando nessa jornada. Por fim, gostaria de mencionar a notícia que, bom, todo mundo imaginou, todos aqui já viram, de que o controlador do Grupo Carrefour Brasil, o Carrefour França Global, fez uma oferta pela aquisição de totalidade das ações do Grupo Carrefour Brasil. Ambos os conselhos do Brasil como da França aprovaram levar a oferta para a votação em uma assembleia de acionistas que será convocada em breve. Manteremos o mercado informado de quaisquer desenvolvimentos relevantes sobre esse tema. Muito obrigado pela presença de todos e agora passamos para as perguntas de vocês. Perguntas e, obviamente, respostas. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é de José Giordano, analista sell-side do JP Morgan. Senhor José, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho a dinâmica do Atacarejo. A gente viu a empresa adicionando serviços em um pouco mais de 150 lojas. Então, eu queria entender aqui, tentar separar um pouquinho as dinâmicas, né? Então, primeiro, entender qual o percentual de checkout dessas lojas novas já inclui, de alguma maneira, esses novos serviços, né? Ou seja, tentar entender como é que o tráfego B2C tem respondido, principalmente essas mudanças. E quando a gente olha para a margem bruta, né, a gente tem alguns efeitos, principalmente do lado do mix, né? A empresa focando bastante também em preço, né? Que o Stefano mencionou do lado de liderança. Então, eu queria entender como é que a gente poderia quebrar aqui um pouco, né? Efeito mix, B2B, B2C, e efeito de investimento em preço, né? Para entender como é que a gente deveria pensar no ambiente competitivo daqui para frente. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Sobre a margem bruta do Atacadão sempre é composto de muitas coisas.
a partir des B2C, a partir des B2B e também a dinâmica comercial do trimestre. Vou focar no quarto trimestre. Finalizamos o nosso plano de novos serviços, padaria açougue fatiados e também self-checkouts no Q3. Então, aproveitamos completamente esses novos serviços em mais de 150 lojas, até mais de 180 lojas para o self-checkout. Com aumento de tráfego, mais clientes, mais tickets e mais volumes de clientes B2C nessas lojas, o que nos dá ganas para seguir desenvolvendo e colocando esses serviços nas nossas lojas, como esse foco de B2C que temos. Durante o trimestre, vimos também aumento gradual da inflação alimentar, o que puxou para cima as vendas do B2B, e sabemos que essas vendas do B2B, do comerciantes, sempre estão com uma margem pouco menor que as vendas do cliente consumidor final. Então, foi mix pouco dessas duas dinâmicas, vou dizer. E por último, que o Eric falou, foi sucesso a Black Friday, mais do lado do B2C, e também sucesso o dia do parceirão, que colocamos durante esse trimestre, que é mais do lado do B2B, essas duas atividades comerciais bem focados nos produtos mais básicos de margem bruta pouco menor. O mix é tudo isso. Olhando agora o ano ou o quarto trimestre, perdimos pouco em margem bruta, o que tivemos ganhado o ano passado, quando olhamos Q4 de 2023 com relação a Q4 de 2022, por exemplo. Então, como sempre, vou responder a mesma coisa. É uma faixa de margem bruta que temos atacado, estamos investindo pouco mais, pouco menos, quarto após quarto. Na dinâmica de preços, para responder a esse ponto, nós sempre fomos no mesmo patamar, pouco mais barato dos concorrentes, e não investimos especialmente durante esse trimestre, além das dinâmicas que já falei. Então, não foi trimestre de investimento em si de preços, mas ficamos bem focados no posicionamento de preços que temos com relação à concorrência. Ok? Algo mais, Eric? Oi, Joe, tudo bem? Só corroborando aqui com o Stefan, só um item que vale a pena a gente citar. São dois itens, na verdade. O primeiro é corroborando com você também sobre a questão de serviços, né? Apesar de elas possuírem, por natureza, uma margem pouco maior, ela representa 3% das vendas das lojas aplicadas. A gente tem 150 lojas de 379. Então, em 40% aumenta 3% ou 2%, dependendo da forma que você enxerga. Então, isso faz uma modificação pequena na margem bruta, tá? Os grandes drivers desse trimestre, particularmente, foi esse sucesso do Dia do Parceirão e do Black Friday, e também muito importante que trabalhou para nós foi a cesta de produtos, que houve uma pequena modificação. Se quiser, depois a gente pode entrar em detalhe, mas houve uma pequena modificação sazonal, tá? Nesse trimestre, principalmente itens de cerveja, carne, que deu o que contribuiu também, tá bom? Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é de Dani Eider, analista sell-side da XP. Dani, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira, na verdade, até um follow-up aí, Eric, que você comentou dessa questão da modificação sazonal na sexta. Dado que é sazonal, assim, se você puder dar um pouco de mais de cor, porque aí não deveria impactar a comparação no contra-ano. Não sei se foi alguma coisa pontual de algumas categorias que vocês estão vendo um trade-down mais forte, e aí pela sazonalidade do trimestre isso impactou mais, mas talvez você puder dar um pouquinho mais de cor sobre como tem se comportado esse consumidor em relação ao mix de produtos, né? E talvez não só se atendo ao trimestre, mas talvez uma questão mais de tendência mesmo, se vocês estão ainda vendo um movimento de trade down do consumidor. E aí, um outro ponto que também conecta
Aí eu acho que mais com a resposta da Stefani, mas entender um pouquinho como que vocês estão enxergando o espaço para vocês repassarem o preço da inflação, né, a inflação para os preços do consumidor, e também o posicionamento do atacadão versus outros formatos atacarejo, outros formatos, né, hiper, super e os outros atacarejos, porque o Stefani comentou que vocês estão satisfeitos com esse posicionamento, né? A gente já ouviu alguns feedbacks de até terem alguns concorrentes falando que tanto vocês quanto outro concorrente também estão um pouquinho acima. Então, entender um pouquinho como que vocês estão nessa estratégia de pricing versus outros formatos e aí outros atacarejos e quanto vocês estão conseguindo, de fato, repassar da inflação aí para os produtos. Acho que são essas duas, por favor. Obrigado. Vou responder a segunda pergunta e depois dar a palavra para o Eric no follow-up que você pediu. Bom, a inflação alimentar, sempre estamos tentando segurar um pouco e manter o nosso posicionamento de preços no atacarejo como no varejo. No atacarejo é até um pouco mais simples quando tem uma aceleração alimentar, da inflação alimentar, porque conseguimos comprar um pouco mais antes da onda de inflação que estamos sentindo. É um trabalho de trading que está fazendo muito bem nos times do atacadão, que nos permite segurar um pouco a inflação alimentar nos preços de venda que temos nas nossas lojas. Bom, isso é também algo que a concorrência de atacarejo está capaz de fazer, mas sempre conseguimos fazer um pouco mais e segurando o nosso posicionamento de preços, sempre mais, um pouco mais barato que a concorrência no atacarejo. No varejo era outra coisa, fizemos um esforço no início do ano passado, no Q1, reposicionando os nossos hipermercados Carrefour, por exemplo, e aqui seguimos nessa linha. De forma mais geral, tentamos segurar um pouco a inflação alimentar, mas ela é muito puxada, sobretudo nos produtos mais básicos, e todo mundo, toda a concorrência está passando os preços e tentando segurar, mas não dá para segurar por um prazo largo. Então, vamos seguir com essa inflação alimentar alta. Acho que durante o ano vai baixar um pouco essa inflação alimentar. Não deveríamos seguir nesse patamar, o que daria alívio para o bolso do consumidor brasileiro. Agora, para a primeira pergunta, vou passar a palavra ao Eric. Oi, Dani, tudo bem? É bem simples aqui. Quando a gente fala do movimento do consumidor, eu falei sazonal sobre uma ótica não que é de fim de ano, tá? É sazonal comparando ano contra ano. Então, foi um ano, por exemplo, que devido às datas, ao calendário e à temperatura, teve menos venda de cerveja. Foi um ano que, especificamente, os itens de baixa margem, como ovos e arroz, teve grande demanda. Então, a gente acredita que isso é temporário mesmo, e o atacadão é um reloginho, sempre trabalhando com essas margens muito semelhantes, com variações trimestre a trimestre, tá? Nada para ser considerado como uma tendência estrutural. E, Eric, só um follow-up nesse ponto que aí é um pouco mix, um pouco volume. Como que vocês têm sentido a evolução desse consumidor em relação a tanto mix quanto dinâmica de volumes? E aí talvez mais o consumidor final, né, que vocês comentaram desse B2B acelerando, mas aí o B2C, como que vocês têm visto aí na ponta essa dinâmica de volume e qualidade de mix? Volume estável, e em termos de preço em geral, nós conseguimos segurar, né? Como traders, a gente consegue segurar, fazer compras antes e segurar um pouco a inflação. Então, o nosso cliente não pega a inflação total. Alguns itens específicos, como isso é natural nos últimos anos, sempre acontece, por exemplo, café que deu um aumento gigante, obviamente você começa a ver lá na ponta da gôndola devolução um pouquinho a mais, porque impressiona alguns, mas isso são mais exceções e sempre vai ter um produto ou outro que vai estar crescendo mais do que a média, tá? Tá ótimo, muito obrigada pelas respostas. Nossa próxima pergunta é de Felipe Raché, analista sell-side da Goldman Sachs. Felipe, pode prosseguir, por gentileza. Oi, bom dia, pessoal. Stefan, Eric, obrigado por pegar minha pergunta. São duas, na verdade. A primeira eu queria, desculpa insistir no ponto da margem bruta, eu queria só talvez pegar um pouco mais de detalhe
sobre o balanço que foi feito entre margem bruta e dias de contas a pagar. Eu queria entender melhor essa diminuição de prazo, se deu em alguma categoria específica ou foi generalizada, e se vocês diriam que foi algo pontual, numa tentativa de segurar um pouco o impacto da inflação nessas categorias, ou se deveria ser algo estrutural. E, finalmente, se vocês tiverem alguma estimativa de com quantos pontos isso pode ter contribuído para a margem bruta, seria muito interessante. E aí, a segunda pergunta, sobre um tópico não relacionado, a gente tem ouvido um feedback do mercado sobre falta de mão de obra, dificuldade para contratar. Considerando que a indústria de varejo alimentar é uma indústria com turnover relativamente alto, eu queria entender melhor se vocês têm sentido essa mesma dificuldade que a gente tem ouvido, e se vocês estão no momento trabalhando em algum dos formatos com menos funcionários por loja do que o usual. E aí seria interessante entender se isso impactou de alguma forma as operações ao longo do quarto tri, e se vocês puderem comentar se isso contribuiu de alguma forma para uma economia na linha de pessoal ao longo do tri, uma economia pontual, né, na linha de pessoal ao longo do tri, que deveria voltar ao longo de 2025, seria muito interessante também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Vou responder a segunda pergunta e depois deixar o Eric responder a primeira. Sim, estamos também vendo essa falta de mão de obra em muitas regiões do país. O momento é um momento mais de férias, então muitas pessoas aproveitam da praia também para trabalhar um pouco na praia diretamente. Então a falta de mão de obra está ainda pior nesses meses de janeiro e fevereiro. Estava visitando a lojas do Atacadão no Sul e de 15 pessoas chamadas para ser contratadas, unicamente 3 vieram para ter esse encontro, essa entrevista com as pessoas as pessoas da loja. Então, sim, é um momento um pouco mais complicado de falta de mão de obra no país. Estamos tentando ver como podemos nos organizar nas lojas com um pouco menos mão de obra por esse tema. Após o carnaval, acho que vai melhorar um pouco, como sempre, mas é verdade que um dos temas mais conversados lá na Abras, por exemplo, entre todos os varejistas do país. Eric? Fala, Felipe, tudo bem? Com relação à correlação entre margem bruta e o contas a pagar, tá? Independente, se você olhar variações de 0,3, 0,4, trimestre a trimestre, são super naturais no nosso negócio. No ano, o atacadão está com aquela margem reloginho de estável. Então, não, principalmente no varejo, por outro lado, tá? Você vê um pouquinho de ganhos que houve relacionado a isso, mas a gente acredita também que eles não sejam estruturais. Essa redução, não existe uma correlação de você pagar por menos prazo e você ter uma diferença de negociação. É uma questão muito mais de mix que a gente está trabalhando e que tende a voltar à normalização ou aos patamares históricos com o passar do tempo, tá, Felipe? Ótimo, perfeito. Obrigado, Stefano. Obrigado, Eric. Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Rodrigo Gastim, analista sell-side do Itaú. Rodrigo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui. A primeira delas, referente à expansão, feedback também da indústria de que, desde o ano passado, né, menos aberturas, dados juros e tudo mais, queria saber como é que é a posição de vocês para aberturas ao longo desse ano. Acho que vocês não publicaram guidance, mas qualitativamente, né, dado o que está acontecendo com a indústria e com juros, qual que é a projeção de expansão para vocês, se muda alguma coisa no plano? E a segunda dúvida é, muito menos para entender detalhes, super detalhes do TRI, mas a dinâmica de evolução de vendas ao longo dos meses é muito importante para a gente, para entender o que está acontecendo também com a economia, né, uma proxy da economia. A gente viu nos dados, enfim, proprietários aqui do banco, uma desaceleração relevante de todos os segmentos em dezembro, e queria ver, enfim, se de fato isso aconteceu para vocês, a magnitude que isso aconteceu para vocês, e também no âmbito qualitativo, se vocês puderem dividir alguma coisa de começo do ano, acho que é legal também para medir esse termômetro da economia. São esses dois pontos. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Rodrigo, por essa pergunta. Sobre a expansão, o nosso foco fica o tema da alavancagem, desalavancar a companhia. Então, sim, como aumentou da taxa de juros no país, estamos segurando o nosso fluxo de caixa, então, olhando como mais cuidados as potenciais aberturas de lojas ou conversões que poderíamos fazer. Então, a dinâmica é de diminuir a quantidade de lojas que vamos abrir esse ano no formato atacadão e no Sam's Club. Então, o ano passado abrimos 19 lojas do atacadão e 7 do Sam's Club. Vai ser bem menos em 2025. Acho que é reflexo que todo mundo está fazendo no país e poderíamos ter em 2025 ano de menor quantidade de lojas abertas, novas lojas abertas no segmento do atacarejo. Foram mais ou menos 100 lojas abertas no país do atacarejo, segundo a Nielsen, no ano passado, que é bem menor do que aconteceu em 2022 e 2023. E o patamar clássico de aberturas de lojas do atacarejo poderia ser bem menor em 2025. Sobre vendas, sim, nós vimos também dezembro bem menor do que foi em outubro e novembro. Temos que dizer que a mudança de data da Black Friday entre 22 e 23 de novembro do ano passado, 2023, e 29 de novembro desse ano, comeu pouco o início do mês de dezembro, mas além disso, não foi mês de dezembro muito empolgante em termos de vendas até o final do mês. Então, dezembro pouco mais ou menos, como dissemos já. E janeiro, fevereiro, bem melhor, mostrando aceleração a janeiro com relação a dezembro e os primeiros dias de fevereiro, melhor também que janeiro. Agora, vamos ter que analisar, e vocês também, bem as vendas do primeiro quadrimestre do ano, porque esse mês de fevereiro em 2024 não vai ter carnaval, quando foi o ano passado. O mês de março vai ter carnaval, mas não vai ter Páscoa. E o mês de abril vai ter Páscoa, o que não foi o caso o ano passado. Então, vamos ter efeitos calendários bem fortes em fevereiro, março e abril do ano. Mas, além disso, uma dinâmica melhor no início de 2025, que foi esse mês de dezembro especificamente. Tá? Excelente, super claro. Só uma outra dúvida rápida, quando vocês... A gente tem muita tendência de comparar a semi-store com inflação de alimentos full, né? Esses 8% que foi o fim de 2020 e 2024. Mas tem esse ponto da cesta de vocês um pouco diferente. Hoje, quando vocês olham para a inflação IPCA da cesta média de vocês, quão diferente é dos 8% o headline de IPCA que a gente enxerga? É só uma ordem de grandeza. Eu acho que é legal também para a gente começar a acompanhar mais em linha com o que de fato é a cesta real de vocês. Vocês conseguem dar uma ideia disso? Sim, no atacadão temos uma inflação interna pouco menor do que a inflação alimentar no país, na casa de 1% até 2%, vai depender pouco do momento, da velocidade do aumento da inflação mês a mês, ou quando chegamos a patamar, por exemplo, faz já 3, 4 meses que estamos mais ou menos na casa de 8% da inflação alimentar no país, então esse diferencial está se reduzindo. Então, quando está aumentando rapidamente, estamos bem menor que a inflação alimentar no país e chegamos a ter inflação alimentar no país quando temos patamar estável de inflação no país. Então, pouco menos. Ou seja, quando você tem uma dinâmica inflacionária, vocês mantêm uma cesta um pouco abaixo dessa dinâmica de inflação crescente, então hoje talvez perto de 6, 7%, mas no momento que você tem uma estabilização da inflação de alimentos,
a cesta gruda. É isso, se eu entendi Isso, corretamente. exatamente. Tá bom, Melhor, perfeito. Excelente, Stefan. melhor dito não falar de você. Vai ser isso aí. Obrigado. Dá para entender. Excelente, obrigado, Stefan. Nada. A nossa próxima pergunta é de Gustavo Fratini, analista sell-side do Bank of America. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegar nossas perguntas. Do nosso lado, acho que são principalmente duas. Do lado da dívida, com o anúncio enfim, da delistagem, da possível delistagem, como que tem avançado as discussões para renegociar a dívida com o Carrefour França? Já tem enfim, alguma indicação de como vocês renegociariam isso? E o segundo ponto é sobre as contingências. Como que tem sido o desembolso de caixa com elas e o que vocês estão pensando daqui para frente? Alguma possibilidade de fazer acordos ou algo assim? Obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra ao Eric. Opa, Gustavo, tudo bem? Ó, com a dívida a gente nem começou a conversar com o controlador sobre isso, porque existe essa renegociação anual, natural, mas geralmente a gente começa um mês antes. O Brasil é um mercado tão volátil que para evitar exageros tanto para cima como para baixo, a gente tenta deixar para o máximo de última hora possível, que como a gente viu, né, ano passado a gente começou o ano falando de um juros de 9% e terminou falando de um juros muito maior do que isso. Então a gente ainda nem conversou e essa conversa é um pouco independente de uma possibilidade de delistagem da companhia, tá? Com relação às contingências, teve aqueles 854 milhões em 2024. A gente espera valores semelhantes em 2025, talvez um pouquinho menores, visto que, sob a ótica trabalhista, houve muita ação relacionada à conversão de lojas. Quando você fecha uma loja, tira tudo, e isso daí você tem aquele prazo de 2 anos. E esse prazo de 2 anos agora, apesar de ainda não expirado, ele começa a convergir para isso, começa a chegar no final, e a gente tem uma tendência de ter um número um pouquinho menor, se os nossos planos estiverem corretos, aí 100 milhões menor que isso, mais ou menos, tá? Super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de João Pedro Soares, analista sell-side do Citi. João Pedro? A nossa próxima pergunta vem de Ruben Couto, analista sell-side do Santander. Senhor Ruben, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Duas rápidas aqui no Atacadão, mais uma curiosidade. Em termos de competição, acho que uma discussão que teve aqui um pouco mais cedo, vocês perceberam alguma mudança relevante aqui entre as regiões do país, Norte, Nordeste, passando a ficar mais competitivo que o Sudeste? Podem comentar um pouco sobre essa dinâmica? E minha principal pergunta, na verdade, é do lado ali do varejo. O Eric comentou um pouco sobre a evolução da margem bruta na divisão e que teve essa redução relevante aqui de perda, né, 70 bips ano contra ano, que ajudou a justificar essa expansão de margem bruta ano contra ano. Esse nível de redução de perda, ele é estrutural? Deveria continuar a enxergar esse ganho aí nos próximos trimestres, esse patamar aí em 23,5% para cima, perto dos 24%, é um nível aqui do varejo que a gente pode esperar para 2025? Obrigado. Obrigado, Ruben, pelas perguntas. A primeira pergunta sobre atacarejo no país, sempre o Nordeste é mais competitivo, é um ambiente mais competitivo, a relevância do segmento é maior, mas com muitos jogadores que tentam aproveitar uma parte do bolo da pizza. Então, sigue acima. Acho que tivemos bastante aberturas nessa parte em 2024 e eu somaria também o estado de São Paulo até Paraná, entre Paraná e interior de São Paulo, o que se manteve como uma área
mais competição como novos jogadores que entrarão no estado de São Paulo e inclusive na cidade de São Paulo. Então, essas duas regiões, uma região é algo mais focado em São Paulo. Eric. Olha, ô Rubens, tudo bem? A notícia do varejo é muito boa, porque quando você aumenta a margem através da redução de perda, esse dinheiro era jogado no lixo, né? Era gestão de estoque que era subótima. O que foi feito um retrabalho total no varejo que conseguiu estabelecer perdas um pouco mais adequadas para o formato, perdas essas que se perderam um pouco durante toda essa questão de abrir loja, fechar loja. Então, essa melhora ela é estrutural. Agora, com relação à sua pergunta, né, você perguntou duas coisas. Uma, se essa melhora é estrutural, acreditamos que sim, e se isso reflete numa margem de 23,8 no varejo, a gente acredita que não, porque a gente vai olhar a dinâmica um a um. Obviamente, esse 0,7 é um ganho que haverá, seja para o cliente, seja para nós, mas a gente ainda entende que a gente precisa reduzir ainda mais o SG&A do varejo, ganhar essa competitividade e repassar parte disso para o valor de venda, para que com isso o cliente escolha a gente e a gente entre numa dinâmica positiva de geração. Então, para o próximo trimestre, você sabe, para o próximo ano a gente não dá guidance, mas a gente acredita que parte desse ganho de 0,7 será repassado em preço, não necessariamente em margem. Super claro. Obrigado, Eric. Obrigado, Stefano. A nossa próxima pergunta é do João Pedro Soares, analista sell-side do Citi. Senhor João Pedro, por favor, pode prosseguir. Bom dia. São duas perguntas rápidas aqui. A primeira, Eric, em relação a esse reconhecimento tributário do imposto diferido, como é que a gente deve pensar nisso ao longo do tempo assim, uma absorção caixa disso? E em relação a também se tem algumas outras oportunidades que vocês podem destravar, né, nesse sentido? Não sei se via Big ou via a própria operação do Carrefour. E o segundo ponto, pessoal, fazer uma provocação para vocês, assim, que vocês acham que mudaria da estratégia, da alocação de capital, né, num cenário aí, enfim, que a gente está caminhando para o Carrefour voltar a ser uma empresa privada, né? Queria entender um pouquinho a cabeça de vocês, enfim, se de alguma forma vocês vão focar mais em ganho de share e olhando talvez uma expansão aqui um pouco mais forte, enfim, sei que é um ano, né, já comunicaram que é um ano mais difícil, né, os juros, enfim, vai ser um pouco mais impeditivo para crescimento, mas queria entender, assim, dentro do Carrefour a cabeça que muda de alguma forma. Obrigado. Eric, a primeira. Vamos falar aqui, tudo bem, João? Falar aqui da questão do DTA, né? Então, como a gente disse, a gente reconheceu, a gente tem uma empresa chamada Walmart S, que era a WMS, que tinha prejuízos. A gente fez uma reestruturação corporativa, cujo objetivo era, com a aquisição do Big, cada entidade tinha uma business unit diferente, a gente colocou cada atacadão em um pacote, varejo em outro, e com isso destravou um valor que a gente reconheceu aí de 1 bilhão e 88 milhões de reais, que é referente aos próximos 5 anos. Por que a gente reconheceu 5 anos? Porque a norma contábil fala que uma vez que você tenha um resultado muito claro para frente, que o Atacadão claramente é uma entidade lucrativa e você colocou lá lojas maduras, você tem que projetar isso para frente até um índice de conforto do management, e a gente tem esse 1 bi e 88. Como é que isso vai se comportar daqui para frente? Eu gostaria de dividir em duas partes. A primeira é a parte de reconhecimento contábil, né? A gente teve esse reconhecimento agora, vai virar caixa, então não é simplesmente um movimento contábil, é um reconhecimento adiantado de um valor que vai acontecer para a companhia. E todo ano agora que passa, a gente vai ter uma visibilidade de 5 anos para frente. Como a gente já reconheceu 4 anos, a gente vai começar a andar um ano a cada vez que passa. Então a gente vai continuar fazendo isso, mas não reconhecendo 5 anos, reconhecendo um ano só, aproximadamente aí 250, 200 milhões por ano. Com relação ao caixa, esse item depende muito de como vai ser a dinâmica de resultado loja a loja. A gente acredita que vai haver um grande reconhecimento de caixa em 2025, né? Acima de 1 bilhão de reais, se o nosso plano ocorrer, e a partir daí esse número, em termos de caixa, reduz drasticamente para valores da ordem aí de 200, 300 milhões de reais ano a ano,
Tem uma nota 17.3 que fala um pouco disso, mas é basicamente isso que eu estou tratando para você. Então, as oportunidades que vão vir de futuro em relação a isso é que esse reconhecimento é de 5 anos, mas ano a ano agora a gente continua. A gente ainda tem uma piscina que a gente pode reconhecer e pode continuar trabalhando esse valor num número um pouco menor do que esse que a gente está apresentando. Você não quer que eu fale isso? Olá, João. Tudo bem? Sobre a nossa estratégia, como esse processo de fechamento de capital, bom, já tínhamos o Carrefour França como controlador, então não deveria mudar muitas coisas dentro da nossa estratégia que já estávamos falando trimestralmente, vou dizer, como nosso controlador. O ambiente de taxa de juros muito alto vai seguir do mesmo jeito, talvez uma agilidade um pouco maior, como o nosso controlador, que tem uma visão mais de largo prazo, e como capital aberto, tínhamos também uma visão de curto prazo, isso vai desaparecer um pouco, que poderia dar agilizar um pouco os nossos planos de expansão para os próximos anos, mas não estou vendo uma mudança muito forte. Ok? Ok, obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Muito obrigado a todos e todas pelas perguntas. 2024 foi para todos nós um ano de muitas conquistas, um ano desafiador. Saímos do ano 2023 ainda de integração, com muitas coisas para arrumar. Arrumamos a casa já no início de 2024 e já na segunda parte do ano de 2024 recolhemos os frutos e se vem muito bem nos resultados do Q4 de 2024 e acho que dá para ainda aproveitar mais desses esforços de 2024 no ano de 2025. Então, estou vendo um ano de 2025 bem positivo, como esses frutos que estamos recolhendo. Muito obrigado. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2024 do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham todos um excelente dia.